Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e hoje nós vamos falar de alguém que não escreveu livros, não deixou textos e mesmo assim bagunçou a história mais do que muita gente encheu bibliotecas. Sócrates. Ele não dava aula em sala, não fazia palestras, ele andava pela cidade fazendo perguntas e esse era, exatamente o problema. Porque Sócrates acreditava que a maioria das pessoas não pensava de verdade. Elas só repetiam opiniões, tradições e crenças que elas herdavam dos outros. Elas falam com confiança, mas não entendem o que elas estão dizendo. E para ele, isso era perigoso. E eu também concordo com ele. Porque em vez de dar respostas, ele fazia perguntas. E eram perguntas simples, sabe? Mas incômodas. Eram perguntas que pareciam inocentes, mas aos poucos iam expondo contradições. Por exemplo, alguém dizia: eu sei o que é justiça. E 5 minutos depois já não sabia mais. Sabe? Ele definhava a crença da pessoa. E esse método ficou famoso por um motivo. Não porque era educado ou que era agradável, mas porque funcionava de verdade. O Sócrates acreditava que admitir a própria ignorância era o começo do verdadeiro conhecimento. Só essa ideia já fere o orgulho humano, porque as pessoas odeiam dizer eu não sei. Elas preferem estar erradas com confiança do que incertas com honestidade. E sobre a questão da ignorância, a própria Bea Duarte fala muito sobre isso. Ela tá falando agora sobre o feminismo, sobre o feminicídio, mas ela também fala muito da ignorância das pessoas, assim, nas questões, sociais, nas questões de eles se acharem o centro do universo, basicamente, E ela fica muito feliz quando aparecem sinais de que a ignorância está indo embora, sabe? E bom, pro Sócrates, a sabedoria não era saber de muitas coisas. Olha que esquisito, Mas pra ele a sabedoria era saber o quanto você ainda não sabe. Tem um detalhe importante, O Sócrates não fazia isso pra humilhar por diversão. Ele só acreditava, inocentemente, que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sabe, se você não questiona as suas crenças, os seus valores, as suas ações, você vive no piloto automático. E as sociedades odeiam quem desliga o piloto automático dos outros. Por exemplo, Atenas se orgulhava de ser democrática e inteligente, mas quando alguém começou a expor a ignorância de políticos, professores, de figuras importantes de poder, a tolerância acabou muito rápido, O Sócrates ele foi acusado de corromper os jovens e desrespeitar os deuses. Ou seja, ele fazia as pessoas pensarem e isso deixava as autoridades nervosas. Ele poderia ter fugido, mas ele não fugiu, porque para ele, viver sem a coerência era pior do que morrer. E a filosofia não era um hobby, era um modo de vida, sabe? A morte do Sócrates manda uma mensagem dura para a história. Pensar livremente tem um custo. Questionar normas não é seguro, gente. Mas a verdade nem sempre é bem-vinda também, então dificulta, Mas sem pessoas como ele, não existia ética, não existia pensamento crítico, não existia educação de verdade. O Sócrates prova que a filosofia não é sobre parecer inteligente, é sobre ser honesto o suficiente para encarar a própria ignorância e corajoso o bastante para viver de acordo com o que você descobre. Então, assim, se você não questiona os seus princípios, você tá vivendo no modo automático e não tem como negar, sabe? Então,
a gente precisa questionar os nossos princípios, os nossos valores, as nossas culturas, nossas tradições, para a gente viver uma vida mais plena. Eu concordo super com o Sócrates nessa questão. Então, eu queria muito te conhecer se você tem esse mesmo princípio que eu tenho do Sócrates, sabe? E, enfim, no próximo vídeo, né, no próximo episódio, sabe, da nossa sériezinha que eu tô amando fazer. Tá difícil de fazer, é complicado, tá trabalhoso, mas eu adoro fazer. E, enfim, nesse próximo episódio a gente vai entrar num aluno do Sócrates, tá bom? Ele foi alguém que tentou organizar a verdade, o conhecimento e a própria realidade em um sistema. Ele era alguém que acreditava que as ideias eram mais reais do que o mundo à nossa volta, entendeu? E sim, daqui pra frente vai ficar ainda mais intenso essa nossa história, né? Essa nossa sériezinha. Então, é isso aí. Muito obrigada para você que está acompanhando a nossa série, para você que está curtindo, engajando. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo /aula. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Kisses and bye bye.